E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Aloysio, no canal CE Brasil Shooter, para compartilhar mais sobre o uso de lunetas aí com vocês. Pessoal, quantos de vocês já olhou sua luneta em detalhes e percebeu que ela tem um parafuso nas torres de ajuste? Quantos perceberam que ela tem marcações nessas torres de ajuste? E tem referências para essas marcações? Você sabe o que é isso? Então, fica ligado que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Pessoal, no último vídeo eu falei que encerraria a série sobre o uso de lunetas, mas apareceram outras coisas interessantes e eu resolvi não encerrar a série. Vocês me perdoem aí. Além disso, o material da série sobre o uso de chair gun ainda não está plenamente desenvolvido. Então eu vou fazer mais alguns vídeos sobre o uso de lunetas porque eu percebi coisas interessantes que ainda não tinha percebido. Então vamos lá, pessoal. Gente, existe basicamente dois tipos de compensação no tiro esportivo. A mais conhecida de todas é a compensação por DOT. Então a gente tem aqui uma imagem de um alvo e um avisado de compensação. Uma compensação na horizontal, uma compensação de lateralidade por conta do vento e uma compensação em verticalidade. Lateralidade por conta do vento, o atirador aqui está utilizando 2 dots de lateralidade e a compensação por verticalidade. A compensação por verticalidade ela acontece quando o atirador vai proceder disparos em distâncias diferentes da distância para a qual ele zerou a luneta. Aqui o atirador está utilizando 3 dots para compensar o tiro. Então, essa é exatamente a posição que o alvo fica no momento de disparo. Mas existe também a compensação por clique, onde o atirador faz sempre visada central no alvo, sempre utiliza o centro do retículo para fazer a visada no centro do alvo, e para cada distância que ele vai atirar, em vez de ele utilizar os dots, ele utiliza cliques de lateralidade e de verticalidade. A zeragem ela se dá apenas uma vez. Você escolhe uma determinada distância para zerar a luneta e constrói uma caderneta de tiro. No meu vídeo sobre o uso de lunetas, parte 2, eu falei sobre minuto de ângulo, onde eu explicava toda a teoria de minuto de ângulo, e ao longo da explicação eu construí uma tabela que mostrava a distância de zeragem, no caso era 20 metros, e qual era a compensação que deveria ser feita por cliques. Então, é exatamente aqui que reside a explicação do vídeo de hoje. Sempre que for fazer compensação por cliques, terá necessidade de construir em campo uma caderneta de tiros, então vai precisar fazer disparos a várias distâncias para verificar esse comportamento, montar uma caderneta de tiro mais ou menos como essa, ou pode, através de aplicativos balísticos, construir sua própria caderneta de tiro, não manualmente, nem ainda em campo, apenas pegando informações da sua plataforma de tiro, no caso, a velocidade da saída do chumbo, a altura de instalação da luneta, o coeficiente balístico do chumbo, as condições de tiro. Você vai alimentar o aplicativo balístico com essas informações e ele vai te devolver, como resultado, uma tabela de compensação, como essa, tá? Uma caderneta de tiro. Nessa caderneta de tiro aqui, por exemplo, do chair gun, ele te diz, para cada metro, considerando que você zerou a luneta aqui a 13 metros, ele vai dizer qual é o POI, qual é o ponto de impacto se você atirar fazendo visada com o centro do retículo no alvo a cada uma dessas distâncias, ele vai te dar a distância em centímetros que vai pegar do centro do alvo. Essa coluna aqui. Já essa aqui, ela dá algo muito interessante, que é o que vem a casar com esse vídeo de hoje. Quantos cliques você precisa proceder para compensar seus disparos em cada uma dessas distâncias, considerando uma zeragem, por exemplo, aqui feita a 13 metros. Então, a 13 metros, por exemplo, não precisa dar nenhum clique, já que a luneta já vai estar zerada a 13 metros. Inclusive, eu estou entendendo que essa arma está zerada a 13 metros justamente porque essa linha aqui está toda zero, né? Não há necessidade de compensação por clique, o ponto de impacto não vai distar nem 1 centímetro do centro do alvo. E aqui ainda tem as compensações por minuto de ângulo ou por 1000 dots. Nesse caso, essas duas últimas colunas é para quem
vai utilizar compensação por 1000 dots ou por minutos de ângulo. Então, pessoal, existem retículos que são 1000 dots, as marcações, e existem retículos que as marcações são em minutos de ângulo. São mais raros, mas existe aí no mercado também os mesmos pontinhos que você vê, mas só que a distância entre eles não é de miliradiano, e sim é de minutos de ângulo, tá? Então, pessoal, o que acontece? Para quem vai fazer a compensação por clique, o primeiro passo depois de instalar a sua luneta é escolher uma distância para você zerar a luneta. Depois de zerar, você retira esses parafusos aqui. E aí essa é uma das utilidades desse parafuso, não é meramente segurar só a torre aqui, mas você vai destacar essa torre aqui e remontar ela com o zero coincidindo com a marcação. Algumas lunetas não têm essa marcação. Você mesmo pode fazer com uma caneta, uma tinta de cor aqui que contraste com a tinta preta fosca aqui, né, da luneta, porque a única coisa que essa marcação serve aqui é só como referência. Então, se para você é melhor a referência bem aqui, não tem problema. Bota uma marcação aqui. Se a luneta já vem marcada, utilize a marcação que o fabricante deu. Tá? Mas muitas lunetas, principalmente essas mais baratas, essa marcação aqui nem vem, porque os próprios fabricantes talvez entendam que quem compra o produto deles não vai fazer compensação por clique, vai fazer compensação utilizando os dots. Então existe aqui nessa imagem uma referência, né, o pontinho de marcação de referência para verticalidade e o pontinho para horizontalidade. E aí você coincide essa numeração, no caso o zero, com as marcações. Eu vou mostrar isso aí para vocês na prática como seria. Então, pessoal, como eu falei, imaginando a luneta já regulada, né, sobre a arma, eu tô com uma luneta aqui, qualquer uma luneta genérica, e vou fazer o exemplo aqui com ela, tá? Vou mostrar para vocês. Então você tem aqui as torres, cada luneta tem um mecanismo às vezes diferente de retirada da torre, tá? Essa aqui é um parafuso sextavado, essa luneta aqui, uma luneta genérica, e eu vou retirar aqui esse parafuso e mostrar para vocês como se faz a remontagem. Então, considerando que você já zerou a luneta, você vai só marcar o zero dela, tá? Para sua arma. Então eu retirei aqui o parafuso. É um parafuso bem pequeno mesmo, tá? E aí, tá aqui a torre sem o parafuso, eu vou desencaixar essa parte aqui, ó. Pronto. Desencaixou, o que sobra aqui é uma engrenagem, né? Essa engrenagem, ela é dentilhada, serrilhada, com um macho e uma fêmea, né? Aqui dentro dessa peça, tá? E aí você tem as marcações aqui. E aí na luneta, essa luneta aqui é uma luneta bem barata. Ela não vem sequer a marcação, um ponto de referência, tá? Onde seria a zeragem, né? Onde seria a zeragem. Então você pode pegar, você mesmo criar uma referência, tá? Isso só serve mesmo para referenciar para você o quanto você está distante da zeragem, tá? Então tu pode fazer uma marcaçãozinha de tinta bem aqui, com a caneta branca, uma tinta branca, ou então bem aqui, o que for melhor para você. Então, como a luneta está aqui de frente, né, eu estou na posição como se fosse de tiro, eu gosto de fazer a marcação da torre superior aqui, que vai estar de frente para mim, e aqui na lateral, que também vai estar de frente para mim, a da lateralidade. A torre de ajuste de lateralidade, em vez de aqui em cima, que eu vou ter que levantar a cabeça para poder ver, né? Então tá aqui, digamos que a marcação eu tivesse bem aqui já feita. Eu vou lá, vou encontrar aqui onde é que está o zero, tá aqui ele, e aí eu vou procurar encaixar ele de forma que o zero coincida com a marcação, tá? Eu não fiz aqui a marcação, mas o vídeo é só orientativo, no sentido de vocês fazerem aí na de vocês, que deve ter a marcação aí para vocês, né? Tá? Então, a luneta zerada e o zero dela vai estar coincidindo com a minha marcação, tá? Então, para quem faz compensação por clique, o que é a compensação por clique? Alguém que vai atirar, zerou a luneta para 20 metros e vai atirar a 30 metros. Se ele fizer a visada com o ponto central da luneta,
não vai dar certo o tiro. Então ele tem que fazer a compensação. E aí muita gente faz por dot, mas muita gente faz por clique. Como é que seria a compensação por clique? Ou você construiu sua caderneta de tiro, ou então você tem um aplicativo balístico desses, tipo Chergun. Então você vai lá, verifica quantos cliques tem que dar para 30 metros e procede os cliques, né? Deixa eu colocar o parafuso aqui de volta para mostrar. Então, digamos que sejam cliques para baixo, né? Então você vai clicar a luneta, os cliques necessários que o aplicativo disser, e depois baixa. E aí faz o disparo. Aí você vai ver que o 0 mudou de posição, tá? Aqui, por exemplo, era o de lateralidade, ó. Eu posso fazer a clicagem e o 0, ó, são 20 cliques. Quando eu procurei o 0, não está mais. Nossa, mas eu queria atirar novamente a 20 metros. Então, você vai ter a marcação de referência, né? E volta o 0 até ele coincidir com a marcação. É assim que se faz compensação por clique. Então, vai lá e pronto. Volta o 0 para a posição de zeragem para 20 metros. Tá? Tem muitas lunetas, como eu falei já em outros vídeos, que elas não têm a clicagem eficiente. Ou seja, quando você volta o 0 para a posição de referência, os tiros não voltam os pontos de impacto, né, para a posição original. E isso aqui é uma luneta que não tem cliques constantes. Tá? E a maioria dessas baratas não tem. Mas as boas, elas são bem eficazes nesse aspecto. Tá certo? Então, muitos atiradores utilizam compensação em vez de por dot. Em vez de você mirar um pouquinho acima, né, usando não o ponto central do retículo, mas 2 dots abaixo, usa compensação por clique, porque as tabelas de compensação desses aplicativos balísticos, ou mesmo uma tabela que ele mesmo, o próprio atirador, fez, eu ensinei isso aí em outros vídeos, como fazer uma tabela de compensação por clique. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Aloysio aqui com vocês no canal CE Brasil Shooter, com mais uma dica sobre o uso de lunetas.